Hoje a gente vem aqui para tratar de um assunto que é muito importante. De 2004 para cá, com a Lei Federal RDC 216, a gente conseguiu evoluir bastante na segurança dos alimentos, mas ainda assim, por causa de falta de estudos epidemiológicos, né, a gente não tem essa valorização do, dessas pontuações. Então, eu costumo dizer nos meus treinamentos o seguinte: a gente já evoluiu muito, 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 mas ainda precisamos melhorar mais, né? As pessoas precisam entender que, que a segurança dos alimentos é, é complicada, né? E é uma coisa importante, é uma coisa que a gente tem que praticar também dentro da casa da gente, mas ainda assim é muito difícil. Hoje, o maior índice de intoxicação alimentar, ele nem é de alimentação fora do lar, ele é de dentro da casa da gente, né? Os maiores índices são domésticos. E eu costumo dizer por que que isso acontece. Porque a gente sempre acha que a comida que a gente faz é a mais limpinha, é a mais organizada, ela é feita com amor, né? E muitas vezes a gente não entende que existem alimentos deteriorados. Existem alimentos contaminados, alimentos deteriorados, estragados e alimentos contaminados. Então, hoje, quando a gente parte do princípio que 90% da matéria-prima que a gente compra, dos alimentos que a gente compra, já vem contaminados, sem nenhum tipo de deterioração, a gente passa a acreditar que tá fácil de acontecer. Mas como eu não tenho retorno lá no final, então, por exemplo, quando a gente chega na UPA, né? Quando a gente chega para ser atendido, seja numa clínica, na UPA, num hospital, muito raramente a gente tem o diagnóstico de intoxicação alimentar. O primeiro diagnóstico que vem é o de virose. Por quê? Porque os sintomas são muito parecidos, né? Quando a gente come um alimento contaminado. Então, a gente tem vômito, a gente tem febre, a gente tem diarreia, tudo isso, a gente toma medicação paliativa, sintomática, né? Toma uma medicação para cada coisa, corrige, resolve. E aí, o que que acontece? Chega no final das contas, quando a gente não consegue provar por várias deficiências, né, do SUS, de que isso foi causado por uma bactéria no organismo, aí a gente não tem esse estudo epidemiológico final. Então, a gente não pode dizer que muita gente passa mal ou morre por conta de consumir alimento contaminado. E como a gente não consegue dizer isso, aí a gente não leva isso a sério, tão a sério quanto deveria. Então, hoje eu sou nutricionista, especialista em microbiologia, trabalho na área de segurança dos alimentos há mais de 20 anos, com vários projetos, trabalho em restaurantes, né, de uma forma privada, trabalhamos com projetos em parceria junto com a Brasel também, e, na verdade, cada vez mais a gente entende que isso é importante, mas a gente também vê que, infelizmente, existem estabelecimentos que ainda não dão a devida importância que deveriam dar para isso. Então, a gente tem dois casos aí, né? Um Márcio que citou agora, que é de uma grande rede de hambúrgueres, de tudo. Olha que coisa, né? Que loucura isso. Quantas pessoas já mandou para o hospital, inclusive tem pessoas que estão em estado grave. E a gente teve recente também no interior da Bahia uma questão com a mortadela, né? Que a gente teve aí uma contaminação por Clostridium botulinum. Então, assim, é grave, é sério e é de responsabilidade de cada um. A gente tem que entender que a gente trabalha com saúde também e que não é só o profissional da área clínica, né, da área médica, que trabalha com saúde. Quem trabalha com alimento, trabalha com saúde. A gente vende saúde. Então, assim, então tudo que eu vou falar para vocês aqui rapidamente dentro de um fluxo é o que a gente pode fazer para minimizar, para entender que o quanto isso é importante e o quanto isso se torna fácil de ser praticado, né? Às vezes a gente acha assim, ai, não, mas eu vou chamar uma nutricionista,
vai ser chato, vai ficar aqui apontando todos os meus erros, isso é o que eu mais ouço, né? Ah, e você veio aqui, não tenho coragem não, não vou chamar não, porque vai ser chato. Não, gente, não é chato, é importante a gente tratar desse assunto e é muito mais fácil do que parece, tá certo? Vou abrir aqui para vocês. Bom, então, Segalha é o nome da minha empresa hoje, né? Que já tem aí algum tempinho no mercado. E hoje o que é mais importante para a gente, né? Entender que existe a fiscalização, né, dos órgãos fiscalizadores, vigilância sanitária, própria Anvisa, a depender da região, da área, se for área portuária, Ministério Público, Procon, Codecon. Hoje a gente tem muita visita do Ministério Público por conta de denúncia. Então, por exemplo, qualquer cliente hoje, ele tem a facilidade, liberdade de fazer isso online, de uma forma anônima, mas ele denuncia, né? Se ele te passar mal, ele achar que foi naquele restaurante, ele entra no Ministério Público junto com a Vigilância Sanitária, apresenta o cupom fiscal do consumo e pode fazer essa denúncia. Então, mas eu costumo dizer o seguinte: eu não estou aqui para a gente pensar que a gente tem que praticar a segurança dos alimentos porque a gente pode ser fiscalizado. Não. A gente está aqui também, mais uma vez, reforço, porque a gente vende saúde, né? O fato de vender alimento é vender saúde. Então, a gente tem essa responsabilidade, esse compromisso, que a gente não vai praticar a segurança dos alimentos única e exclusivamente porque somos fiscalizados. E aí, normalmente, hoje, a gente pode ter o serviço de uma nutricionista dentro da empresa, fixa, contratada, fazendo parte do quadro de pessoal, ou também a vigilância sanitária através do Código Municipal e da própria RDC, o Código Municipal de cada cidade, ela diz o seguinte: se você tiver até 3 quinais, você pode trabalhar com uma empresa de assessoria nessa área, contanto que seja comprovado através de registros e formulários, etc. Por que é importante a gente ter, né, uma equipe especializada em segurança dos alimentos, tirando aquele mito de que, não, eu só vou ter nutricionista. Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Estou. Não, pode seguir. Então, por que é só importante? Não, porque a gente só contrata nutricionista porque a gente tem fiscalização. Não. Quando você tem uma equipe, né, de nutricionistas dentro da sua empresa, seja através de assessoria, seja através de consultoria, ou seja através de uma pessoa que faça parte do quadro do seu pessoal, você tem uma melhor otimização de compras, um controle de estoque melhor, organização de todo o seu fluxo, evita desperdício. E olha, gente, muitas vezes a gente até consegue diminuir o nosso quadro de pessoal. Isso é uma coisa que a gente está vendo, né, nas empresas que a gente trabalha há muito mais tempo. A gente já consegue ver hoje que o quanto de vantagem tem quando você tem uma nutricionista. Então, o foco não é só com que ela faça com que você se saia bem na fiscalização, mas sim todos os processos dentro da empresa, eles são melhorados, otimizados. Então, e o que é esse fluxo de produção? A NASA, ela fez, há alguns anos atrás, bastante, né? Anos atrás, um fluxo, porque ela tinha que entender e levar a segurança para o profissional, né, o astronauta que estivesse lá, porque ao contrário do que a gente pensa, eles não se alimentam de cápsulas, comprimidos, não, eles comem comida, hoje um pouco mais de comida desidratada, né, hoje a gente já tem os famosos pozinhos, que é a comida liofilizada, que é quando a gente trabalha em pó, vocês devem ter conhecimento disso, porque a gente já tem ovo aqui, ovo liofilizado, mas, na época que foi criado esse processo, a NASA criou isso porque ainda não tinha essa facilidade. E ela precisava garantir que aquele profissional que estivesse lá no espaço não corresse risco de ter contaminação por alimento, né, consumido. E aí eles desenvolveram um sistema chamado APPCC, que depois foi aplicado no mundo todo como ServSafe, né, que é a comida saudável, a comida segura. E o que acontece dentro, né, desse sistema? A gente vai analisar desde a compra até
a boca do cliente que eu chamo. E por que que eu estou chamando isso de boca do cliente? Eu não chamo mais de distribuição, porque hoje a gente tem vários formatos, né? Hoje a gente tem plataformas de delivery, então pode ser um delivery dentro da empresa da gente, pode ser um delivery terceirizado, pode ser buffet, pode ser à la carte, pode ser tanta coisa. Cada dia a gente tem uma inovação nessa parte de distribuição. Então, eu sempre digo assim, ó, é da compra, a minha responsabilidade é da compra até chegar na boca do cliente. Porque até dentro da casa dele, quando a gente entrega o delivery, a responsabilidade ainda é nossa. Por isso que a gente tem várias formas de se resguardar, porque você pode dizer assim, Paula, mas como é que eu vou saber se ele recebeu minha comida em casa e guardou na geladeira e não deixou em cima do fogão para comer no dia seguinte? Aí ele passa mal e vai dizer assim, mas a responsabilidade é sua. Você tem que criar o controle para que você garanta que essa comida seja saudável até na casa do cliente. Então, para cada ponto desse aqui, né? Compra, recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, novos armazenamentos. O que que a gente faz? A gente vai criar um ponto de controle para cada ponto crítico definido. Então, por exemplo, eu entendi que dentro do meu armazenamento, né, do meu fluxo de armazenamento, eu tenho um problema. Minha geladeira não é tão boa, né? Minha geladeira é antiga, não está gelando como eu gostaria. Ali é um ponto crítico. Paula, existem formas da gente monitorar isso? Existe. Existe forma da gente não correr esse risco? Existe. Ah, não, só posso fazer se eu trocar meu equipamento. Necessariamente não, tá certo? Então, assim, então é importante a gente definir. Então, o profissional nutricionista dentro da empresa, qual é o papel dele? Descobrir quais são esses pontos críticos e para cada ponto crítico desse, a gente criar um controle. Dentro desse todo esse fluxo de produção, para ele acontecer, a gente analisa um layout, né? A gente vê, muitas vezes a gente chega na empresa e tem que mudar a cozinha. Pá, você vai quebrar minha cozinha? Não, não vou quebrar sua cozinha. Mas vou te orientar que, às vezes, a gente mudando um equipamento de lugar ou mudando qualquer coisa de lugar, a gente pode melhorar esse fluxo. Junto com isso, depois que a gente definiu qual é o melhor fluxo de produção, que a gente definiu quais são os pontos críticos, que a gente criou os controles, a gente faz alguns descritivos de processo. E, gente, isso é muito importante. Hoje a gente está com 3 clientes com causas na justiça, né? Causas trabalhistas na justiça, pontuando falhas dentro desse fluxo, e a gente conseguiu, né, fazer defesas com sucesso por conta desses descritivos de processo. Então, isso também é uma vantagem de você ter um profissional nutricionista trabalhando dentro da sua empresa e te orientando, e entendendo que a segurança dos alimentos é importante até nisso. E, por fim, a gente faz o manual de boas práticas. Muita gente também não entende o que é o manual de boas práticas, as pessoas acham que o manual de boas práticas é um manual de produção, não é. Então, o manual de boas práticas hoje, ele é um documento, ele é exigido por lei, tá? Então, você tem que estar lá com ele vigente, ele tem que ser renovado anualmente e ele é um documento, não é um copia e cola. Então, por exemplo, hoje a gente vê também que as pessoas, para economizar, como ele tem um valor, né? Como se paga para ter o manual de boas práticas, as pessoas acabam indo para a internet e falando assim, vou pegar aqui o manual de boas práticas, copiar e colar, imprimir e colocar e entregar para a vigilância sanitária. A depender do fiscal, né, que vai te visitar, ele vai entender que aquele manual não é seu. Por quê, gente? Porque o manual de boas práticas é um retrato da sua empresa. Ali dentro tem que estar descrito tudo como funciona na sua empresa e da forma mais correta e mais honesta possível. Então, por exemplo, às vezes um cliente meu fala assim, mas Paula, você vai dizer que o meu piso não é antiderrapante? Aí eu vou dizer assim, vou dizer que seu piso não é antiderrapante porque ele não é. E isso não vai fazer com que a fiscal feche seu restaurante ou interdite, não. Ela vai entender que a gente pode ter um outro problema, porque o seu piso não é antiderrapante, mas a gente pode criar um controle para isso, como o uso de algum tapete. Então, é isso. Então, por isso que o Manual de Boas Práticas ele tem que estar
justo, certo e justo naquilo. Ele é um retrato da sua empresa. Então, é por isso que, às vezes, a gente cobra um valor maior, as pessoas falam, ah, mas eu posso fazer. Não. É um profissional, né, da área de segurança dos alimentos, que pode ser uma nutricionista, um químico, um farmacêutico, alguém que tenha essa especialização em segurança dos alimentos da área de saúde, pode desenvolver o manual, mas ele também tem que assinar esse manual. Então, a partir do momento que eu, Ana Paula Galasso, faço o seu manual, eu assino e coloco o meu número do conselho. E ali eu estou dizendo, olha, qualquer coisa que acontecer com essa empresa em relação a servir um alimento que não esteja adequado, a responsabilidade é minha. Paula, a responsabilidade não é do dono da empresa, não, meu filho. Se acontecer alguma coisa, vai os dois presos. Então, a gente tem que escolher até onde a gente vai trabalhar, a gente tem que estar seguro. Porque a nutricionista pode ser presa? Pode. Então, a gente tem aqui, né, dentro desses controles todos, o que a gente avalia? Os 4 POPs hoje que tem na lei federal. A parte de documentação, que ela tem toda a parte do controle anual, que vai lá e vai dizer para você todos os documentos com a periodicidade de renovação, se está renovado. Paula, é muito documento? É muito documento, são documentos importantes, e hoje, cada vez mais, a quantidade de documentação está aumentando. Então, a gente hoje tem documentos como o PMOC, que é entregue pelo pessoal do ar-condicionado, a gente tem o AVCB, que é exigido pelo Corpo de Bombeiros, a gente tem análise de água, a gente tem análise, né, do reservatório, para saber o certificado se está limpo, desinsetização e tudo mais. Então, é difícil, a gente sabe que para o restaurante, como é difícil manter essa documentação vigente, porque isso gera despesa, né? Gera gasto, mas é importante, porque lá na frente, quando a gente faz essa análise, a gente entende que isso traz um benefício lá na frente, tá? Evitando outros transtornos que vão ser muito piores do que esse gasto para manter essa documentação vigente. Treinar a equipe, tem muita gente que fala para mim assim, ai, Paula, mas não adianta nada, eu treino, contrato a nutricionista, ela vem aqui, a gente treina, faz toda a capacitação, ensina, eles não aprendem nada. Aprende, gente. E é por isso que a lei diz também que o treinamento tem que ser anual, porque o treinamento tem que ser reciclado, e as pessoas esquecem, o nosso colaborador esquece. Mas eu tenho duas pessoas na minha equipe, tem que fazer o treinamento. Quando faz o treinamento, muda, abre a cabeça, e as pessoas entendem lá, quando elas veem os micro-organismos se multiplicando rapidamente, né? Elas entendem o quanto é importante ela praticar a segurança dos alimentos, inclusive dentro da sua casa. Então, a gente tem vários relatos após o treinamento de pessoas que mudaram totalmente o comportamento até na hora de comprar no supermercado a sua comida do dia a dia. E aí, depois disso, a gente treinou a equipe, a gente já viu toda a parte de documentação, e aí a gente vai fazer o quê? Vai implantar procedimentos. Tanto implantar quanto controlar. E aí é que o bicho pega. Por quê? Porque todo mundo fala assim, ai, Paula, mas é chato ficar preenchendo aquelas planilhas todas, é chato, mas é importante. Então, eu digo para vocês o seguinte, no início do ano, aqui em Salvador, para quem é daqui sabe que a gente teve uma contaminação pesada por rotavírus, e uma parte dessa, muita gente, né, muita gente mesmo passou mal, foi encher os hospitais, porque estavam com todos os sintomas que pareciam contaminação e intoxicação alimentar. E aí, obviamente, quando a pessoa ficava doente, ela culpava o restaurante que ela tinha ido por último. E aí, e para provar que não foi o restaurante, aí eu recebo uma ligação de um cliente meu, um cliente que a gente sabe que tem todo o procedimento implantado, que a gente tem todos os controles, né, dos processos dele. Ele me ligou desesperado. Paula, pelo amor de Deus, hoje é segunda-feira, ontem vieram almoçar não sei quantas pessoas aqui, e já tem 20 ligando para cá dizendo que passou mal. E aí você bota a mão na cabeça e fala assim, meu Deus do céu, né? O que será que foi que aconteceu? E como a gente vai resolver isso? Porque não é possível que um restaurante que não tem histórico tenha acontecido isso. Só pode ser um produto específico. E aí, gente, o que acontece? Aí eu vou lá no restaurante,
faço toda a rastreabilidade. O que é rastreabilidade? Eu fui entender todo o comportamento do restaurante naquele domingo. Quem trabalhou, se tinha algum funcionário, né, algum colaborador doente, se tinha alguma falha no processo, se a máquina de lavar quebrou, se não tinha sanitizado os utensílios, porque eu tinha entendido também que pela reclamação dos clientes que eu fui apurando, né, fui ligando de cliente para cliente, para entender quais são os seus sintomas, quanto tempo depois de comer você passou mal, enfim. Quando chegou no final da segunda-feira, com todos os processos revistos, eu entendi, opa, não pode ter sido alimento. Não pode ter sido alimento porque eram mesas diferentes, famílias diferentes, que tiveram consumos diferentes. Então, assim, como foi que veio essa? Mas eu só consegui chegar nesse resultado, por quê? Porque eu tinha todo o controle dos processos desse restaurante. E aí a gente fez uma defesa, ligou de cliente para cliente, foi conversando, e aí a gente descobriu o seguinte: não, tem um surto de rotavírus, os sintomas são muito semelhantes, e a gente conseguiu acalmar o coração desses clientes que achavam que estavam passando mal porque tinham consumido algo estragado ou contaminado do restaurante. E aqui é um pouquinho do exemplo, né? Cada empresa, isso aqui é um exemplo da minha empresa, tá, gente? Isso são os controles que a Segal implanta, mas eles são controles padronizados, vocês mesmos podem fazer, né? Dentro da empresa, isso aqui, cada profissional tem um modelo, isso aqui é meramente um modelo de o que é importante daqui é a gente entender quais são os controles que têm que ser implantados. Então, até a parte de informativos, que hoje é exigida por lei, a gente tem que ter, mas necessariamente não precisa ser o da Segali. O que é importante é que a informação esteja lá. A informação tem que estar em fácil acesso e fácil visualização, tanto para os fiscais, e eu digo, o mais importante, para os colaboradores. Então, tem gente que faz o seguinte: olha, eu vou deixar aqui, né, guardadinho na gaveta, porque é eu que controlo. Aí eu digo assim, pô, aí seu funcionário não sabe o que você está controlando, ninguém sabe o que você está controlando e você não consegue implantar porque fica guardado na gaveta. Então, tudo isso tem que estar em fácil visualização. Então, aqui, ó, se vocês olharem, a gente tem aqui, ó, o cronograma de higienização das áreas, quadro de diluição. Para vocês terem uma ideia, eu tive um problema seríssimo semana passada dentro de um restaurante respeitado aqui em Salvador, um restaurante que tem um trabalho, né, de segurança dos alimentos, mas o colaborador, ele usou o cloro em pó de lavar hortifruti como sal. Então, imaginem vocês, a sorte foi que ele experimentou antes de mandar, entendeu que tinha um gosto, mas ele sofreu com contaminação química, né, dele mesmo. Ele comeu cloro no lugar do sal. Então, assim, todos esses controles, a gente implantar, a gente explicar, a gente ter isso colado na parede é muito importante. A gente pode achar que é bobagem, mas não é. E a parte que eu julgo mais importante é essa parte do controle de validades, que é a maior dúvida de vocês, né? Ah, quanto é que vale isso? Quanto é que vale aquilo? Então, são duas coisas que eu preciso tratar com vocês aqui, que eu acho que é a parte mais importante, que se trata do coração mesmo da segurança dos alimentos, que é a parte de armazenamento. Então, assim, você definir, primeiro que hoje, se você compra um produto industrializado, todos eles têm no seu rótulo a recomendação do próprio fornecedor. Então, vou pegar lá uma azeitona. Após aberto, válido por 7 dias. A gente tem que seguir isso, até na casa da gente. Então, hoje, se vocês chegarem na minha geladeira, vocês vão estar lá. Quando a gente abre uma maionese, a gente não usa ela toda no mesmo dia. Quando a gente abre um leite de coco, a gente não usa ele todo no mesmo dia, né? Raramente a gente usa um leite de coco, mas eu tenho uma canetinha hoje a gente tem vários recursos, né? Então a gente tem essa canetinha que eu anoto lá o dia que eu abri. Porque quem é que tem memória para lembrar que dia que abriu? Então, a gente vê, eu vejo qual é a recomendação do fornecedor e anoto o dia que eu abri. Nas empresas, a gente faz essa tabela de validades que vocês estão vendo aí,
Com produtos industrializados, a gente segue o rótulo, e com produtos que são manipulados na própria empresa, né, que são feitos, que é o mise en place, a gente faz uma análise diante dos ingredientes utilizados, tempo de cozimento, né, todo o processo, e aí, com a nossa especialização em microbiologia, a gente define uma validade. Para quem não tem nutricionista e precisa entender, qual é a regra básica? Produto cru, 1 dia. Produto cozido, 3 dias. Produto congelado, 30 dias. Farinhas, cereais, após aberto, 30 dias. Os demais produtos industrializados, seguir a recomendação do fornecedor. Isso é o básico, isso é o que está na lei, tá certo? Então, para quem não tem nutricionista, quem não tem uma pessoa especializada nisso, pode trabalhar com essas datas que eu falei aqui agora, né? Com esse período. Outra coisa importante é a gente entender que não pode trocar etiqueta. E aí fala assim, a nutricionista é chata, não deixa a gente trocar a etiqueta. Gente, presta atenção, ó, vejam só. Se eu tiver um produto que eu coloquei a validade hoje, então eu tenho aqui, ó, vamos pegar um produto da tabela. Eu tenho ovo cozido, 3 dias. Aí eu abri eu botei lá a etiqueta com a data de hoje e validade de 3 dias. Mas 3 dias minha geladeira tá ótima, tá super gelada. E eu acho que esse ovo, eu não usei esse ovo, né? Não saiu a pizza portuguesa lá, e aí eu vou continuar, não vou jogar esse ovo fora não, porque afinal de contas, hoje matéria-prima tá cara, e tem um monte de gente passando fome aí, né? A gente não vai ficar jogando comida fora. Paula, posso trocar a etiqueta? Aí eu digo uma coisa para vocês, tudo bem. Aí você vai lá, tira aquela etiqueta que estava lá de 3 dias e coloca outra etiqueta. Aí a pessoa que vem depois, que nem sempre é você mesmo, ou até você, com a cabeça cheia de coisa, pega lá daqui a 3 dias aquele ovo cozido. Poxa, mas esse ovo cozido aparentemente está ótimo. Aí você faz análise sensorial do ovo. O cheiro tá bom, a textura tá boa. Poxa, não vou jogar esse ovo fora. Ah, vou trocar essa etiqueta. Aí você tira a segunda etiqueta e coloca uma terceira etiqueta. E aí, gente, no final desse processo, quem é que vai lembrar quantas vezes essa etiqueta já foi trocada? E lembra, eu comecei a palestra aqui com vocês falando o seguinte: alimento deteriorado é um alimento contaminado, mas o alimento contaminado nem sempre é um alimento deteriorado. Então, você vai estar servindo um alimento contaminado e ele, por não estar deteriorado, com cheiro ruim, com textura gosmenta, né? Com sabor normal, você pode matar uma pessoa. Então, assim, então por isso que eu digo assim, olha, permitir a troca de etiqueta é uma maluquice. Não permitir parece chatice, mas eu acho que eu deixei claro por que a gente não deve fazer isso. E quais são os recursos que a gente tem para evitar, né, esse tipo de coisa? Produza menos, produza coisas mais frescas. A gente tem cozinheiro, né? Tem chefe de cozinha, cozinheiro que tem uma mania de fazer assim, não, eu tenho que fazer porque parece que dá um prazer enorme, né? Eu vou fazer 5 potes de molho. Eu vou fazer, para quê? Se você tem uma pessoa lá produzindo todo dia, por que que você vai fazer 5 potes? Faz 2, faz 3. Com a instabilidade que a gente tem nessa área de alimentação, pô, a gente tem, às vezes, a gente tem variação de movimento por dia do mês, por semana, por qualquer festa que aconteça na cidade, nosso movimento pode estar impactado. Então, a gente não pode ter aquela produção sempre a mesma, achando que você vai ter sempre o mesmo movimento. Ou você esteja disposto também para jogar fora aquilo que você produzia mais e não trocar a etiqueta. Aí esse negócio de palestra online é horrível, porque a gente não tem nem como perguntar, tá certo, tá entendendo, tá tudo bem? Mas se vocês quiserem falar também, pode abrir aí o microfone para falar. Não, pode perguntar, sim. Tá online, mas estamos todo mundo ligado. Vamos em frente. Josi está Então, dizendo que tá tudo certinho aí, ó. tá, estão gostando? Que bom. Então, gente, isso aqui também é uma coisa muito específica, né, do trabalho da Segali, mas todos esses formulários, eles estão em lei.
tá? Eles estão previstos na lei. Então, isso daqui, apesar de fazer parte da metodologia da minha empresa, é uma coisa que hoje é comumente utilizado. E se vocês buscarem qualquer coisa, tanto dentro do Código Municipal da cidade de vocês, no Código Municipal de Salvador e na Lei Federal RDC e nas CVS todas, né, de São Paulo, vocês vão ver que eles pedem que isso aí é meio padronizado, tá certo? Mas é importante ser praticado, porque é através desses formulários que eu consigo fazer aquela rastreabilidade que eu expliquei para vocês, que a gente descobriu que era um rotavírus e que não era uma intoxicação causada pelo alimento consumido. Aqui é um pouquinho da metodologia da Segali, que eu não vou, como a gente já está avançando a hora aí. É uma coisa muito específica da minha empresa, de como a gente trabalha e tal, né? Para a gente ter esse ajuste, né? Tanto de ter início, meio e fim da assessoria e fazer funcionar. Então, aqui são coisas bem específicas mesmo, aqui é um relatório que a gente apresenta, e o mais importante é vocês entenderem que a segurança dos alimentos, eu costumo dizer que mudou a minha vida. Então, hoje, até quando eu chego no supermercado, eu penso na segurança dos alimentos. E aí tem gente que fala assim, você é nutrinojenta, você fica, eu quero ver sua geladeira. Tem cliente que fala assim, eu quero chegar na sua casa e abrir, ver sua geladeira. Eu falo, não tem problema não, eu te mando foto. Mas é importante a gente saber que depois que a gente entende que a segurança dos alimentos é importante para a nossa saúde, a gente muda de vida e isso vira hábito. O mais importante é entender que a segurança dos alimentos, ela tem que virar hábito. E aí, depois que vira também, gente, cadê? Me perdi de vocês, eu tô aqui. Depois que vira também, fica tudo muito mais fácil. Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido claro. Fico feliz, gente. Na verdade, já falo disso há tantos anos que já vem tudo, né? Às vezes a gente esquece um ponto ou outro, pula, mas tá tudo muito, muito fácil hoje de ajustar. E, de certa forma, a segurança dos alimentos, ela é fácil. É como eu disse, dá para fazer sem dor. A gente só tem que ter coragem. Quais seriam os pontos de atenção que você pudesse colocar assim para que sejam os pontos principais para que as pessoas possam ter, já que a gente está falando com as 13 zonas, né? A gente está aqui atuando em diversas cidades aí pelo interior do estado da Bahia, além da capital. Mas para esse pessoal, qual seria a parte interessante de ter assim, quais são os pontos de atenção que você poderia colocar para que eles tivessem maior cuidado? Olha, a gente está falando aqui de muqueca, né? Então, a gente acaba entendendo que tem muito frutos do mar envolvido. E hoje, eu acho que o ponto mais importante, eu costumo dizer assim, eu lembro de um lugar que eu fiz a consultoria próximo de vocês aí, que é Praia de Santo André. Não tem uma praia que chama Santo André? Mas, Perto... Aninha, Ah, oi. próximo de vocês, nós estamos na Bahia inteira aqui presente. Nós estamos É, às 13 não, zonas, mas é a porque Santa, que tem algumas pessoas da Costa de Descobrimento aí, né? Tem isso, Arraial da Ajuda e Santo André está bem pertinho ali do Arraial da Ajuda, né? isso, é isso. É porque eu vi De alguém Porto falando Seguro. aí de Praia, de Porto Seguro, né, de Arraial da Ajuda, então. Aí eu fiz uma consultoria no projeto Caminhos do Sabor, que foi em parceria com a Brasel, isso já tem alguns bons anos, mas eu lembro de uma barraca de praia que ela não tinha energia elétrica. Tinha lá falta de energia, ela tinha caixas térmicas com gelo, nem era caixa térmica, eu acho que era caixa de isopor, e ela fazia um trabalho belíssimo, belíssimo, belíssimo. Então, assim, às vezes eu costumo dizer para os meus clientes, né, que eu falei assim, olha, não importa tanto a estrutura, mas o que importa é a gente entender que o alimento está seguro. Então, o ponto mais importante aí para vocês, eu acho que é a questão do armazenamento. Quando a gente tem um armazenamento seguro, então, assim, foca dentro do seu fluxo, como é que eu vou armazenar esse alimento? Quanto menos exposto eu posso deixar o meu alimento? Esse é o pulo do gato. Quanto mais guardado o alimento, mais seguro ele vai estar.
E aí, dentro do processo, porque, por exemplo, hoje você tem micro-organismos que morrem a temperaturas muito baixas de cozimento, né? Então, por exemplo, se você pensar numa salmonela, ela morre a 62 graus. Então, assim, então é muito fácil. Agora, o que não pode deixar é essa contaminação, essa multiplicação ficar muito intensa. E como é que a gente faz para isso? Mantendo o nosso alimento guardado o maior tempo possível. Então, Luiz, não sei se foi isso que você perguntou, mas mais ou menos que a gente precisa cuidar do nosso armazenamento. E, obviamente, saber de quem você compra, né? Porque hoje se a gente não tiver cuidado com o nosso fornecedor, principalmente esses de frutos do mar, que a gente ainda vê muito aí, né? Os pescadores trazendo as coisas, assim. Eu, quando pego um pescador desse, eu vou logo orientando. Já falo assim, ô, meu filho, compra uma caixa de isopor, bota um gelinho aí, porque, gente, no armazenamento, nada que gelo e isopor não resolvam. Não, Ana, é isso mesmo. E eu acho que o outro quesito que a gente vê bem sempre na prática, que é também uma grande discussão, é a reutilização, que é aquilo que você falou das etiquetas, né? Ou seja, de como não desperdiçar alimentos, mas na verdade é esse olhar o que é desperdiçar alimento, né? Um alimento deteriorado ou contaminado não é um desperdício, é um controle, né, de saúde, como você falou, né? E olhe, e é tão legal quando você vê essa coisa sendo construída. Hoje, a gente, depois de tanta experiência dentro dos mais variados tamanhos e tipos de restaurantes, vocês possam imaginar, eu já fui. Então, assim, do mais simples até o mais sofisticado. E a gente vê que não é a questão da estrutura, é uma questão de bom senso, quando a gente tem coragem de produzir pouco e diariamente. Isso faz com que você tenha um controle de estoque muito melhor e maior. Por quê? Porque você evita o desperdício, você tem alimentos vendidos mais frescos. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um cliente que fala assim, que faz torrada para deixar 7 dias, quer dar uma validade. Eu falei, ah, mas estraga? Não, gente, não necessariamente não vai estragar, não. A não sei que seja um lugar muito úmido e muito quente. Mas por que que você vai produzir torrada para 7 dias? Torrada, farofa, né? Farofa que está aí dentro do contexto de vocês de hoje. Por que que eu vou fazer? Não é muito mais gostoso a gente comer uma farofa que foi feita no dia do que a gente comer uma farofa que está produzida há 3, 4 dias? Fora que dentro da farofa, Paula, mas farofa tem risco de contaminação microbiológica? E como tem? A gente tem aí, ó, Bacillus cereus à torta e à direita, no arroz, na farofa. Então, assim, eu sempre digo, você economiza dinheiro não fazendo grande estoque, você vai produzir praticamente o que você vai vender. Eu não sei se tem alguém que vai falar sobre gestão aí, mas isso é importante. A gestão hoje ela está diretamente relacionada à segurança dos alimentos, diretamente. Não Tô, tem como você falar de gestão sem falar de segurança dos alimentos. tô na área, viu, Paulinha? É, né? Então, assim, é muito importante que isso seja pontuado. A segurança dos alimentos dentro do estabelecimento compactua e está colada com a parte da gestão, da boa gestão. É isso, gente.